Fala, fala pessoal, muito boa noite a todos. Mais um episódio do nosso Aprovado na Prática e eu trouxe aqui duas convidadas que eu tô muito ansiosa, mas muito ansiosa para conversar, porque hoje a gente vai falar assim, ó, de fé, né? De resiliência, de persistência, porque as meninas aqui, pessoal, elas simplesmente aumentaram 65 posições e 54 posições e foram aprovadas no Einstein. Então, Lorena Belan e a Júlia Maria Alves Gama, GO e Clínica Médica, as meninas vão contar um pouquinho de como foi a preparação delas em relação a essa prova. Foram nossas alunas do Hands-on Soft Skills. E eu vou apresentar brevemente as meninas aqui, depois a gente vai contar um pouquinho em relação à parte das notas, como que foi, o que elas acham que fez diferença. Mas, pessoal, enquanto houver 1% de chance, teremos 99% de fé. E é exatamente isso que a gente quer passar para vocês, porque o Einstein, né, meninas, é uma verdadeira dança das cadeiras quando a gente tá falando de segunda fase. A segunda fase, ela determina ali a sua colocação, a sua aprovação, então a gente vai tentar entender um pouquinho como que foi a preparação delas para fazer diferença para você que tá aí de casa. Então, a Lô, ela fez faculdade na Paulista, né, na Escola Paulista de Medicina, e, como eu disse, GO, aprovada no Einstein, e a Ju, Escola Baiana de Medicina, e ela vai contar um pouquinho também da história dela para vocês. Então, alguém se candidata a começar? A Ju. A Ju? Tá bom. Se candidata, né? Então, por favor, Ju, conta um pouquinho pra gente da sua história, né, toda a sua trajetória para chegar até aqui, porque acho que é importante contextualizar, né, pessoal, o que a pessoa passou ali, porque a gente tá falando, cara, de 65 posições, então o que fez diferença pra elas, pra gente começar a ter um pouquinho de percepção, porque tem alguns detalhes legais aí, de coisas que a Ju fez, de dicas, a Lô também vai trazer outros aspectos pra vocês, então é possível passar no Einstein, você que tá me assistindo lá no final do ano já, que não se antecipou, às vezes tá ansioso, fala, caramba, será que vai ser possível ser aprovado? Então as meninas estão aqui pra mostrar que é possível ser aprovado lá. Ju, por favor, conte um pouquinho pra gente da sua história. Então, eu vou resumir, tá? Tá bom. Eu me formei lá em 2020. Eu já queria clínica e eu já queria vir para São Paulo, mas, bom, a gente tinha contexto de pandemia, né? Todo mundo lembra disso. Eu fiz prova em 2021, fiz prova em 2022, mas, assim, para me preparar de fato mesmo para as provas aqui, eu acho que foi mais a partir de 2023. E antes eu não fazia as provas do Einstein, Ciro, nada disso. Eu tinha uma espécie de fetiche, assim, com o SUS, sabe? Fazia USP, Unicamp, Unifesp, enfim, era as que a gente mais conhece também lá na Bahia, né? É o que a gente mais aspira lá, em geral, assim. E aí, em 2023, eu fiz muitas provas, porque eu já queria passar logo, já queria fazer a residência. E foi aí que eu conheci a prova do Einstein. Fiz a primeira fase, não passei, mas aí eu conheci um pouco mais como é que funcionava a segunda fase, a residência em si, né? Entendi, procurei saber mais como que era a clínica e tudo mais, e aí eu percebi que o que é importante para o Einstein, né? O que eles valorizam muito, o que eles valorizam, principalmente nessa segunda fase, é uma coisa que eu já tinha. Que Era uma legal. coisa que eu já era importante pra mim também. Eu falei, cara, acho que combina muito comigo, assim, essa residência. E que você procurou, né, nos Exato. cursos que você fez, Sim. inclusive. Só para contextualizar, Gil, fala um pouquinho aí desses cursos que você fez. Então, além dos soft skills, a Gil buscava essa parte de comunicação clínica já, né? Eu gosto muito dessa área. Ao longo de 2020 pra cá, né, eu fiz uma pós, cuidados paliativos, eu quero trabalhar especificamente com isso, então, curso de comunicação em saúde, eu realmente tenho bastante interesse nisso, foi por isso que eu percebi, assim, que Fazia sentido, né? exatamente, fazia todo sentido, tinha tudo a ver com o perfil, né, que eu buscava e que eu já tinha. O que eles queriam, eu já tinha. Foi isso que me deu um estralo, assim. E aí, em 2024, virou minha prioridade. Legal. De 2024 para 2025, aliás, isso mesmo. Uhum. Virou minha prioridade, assim. Foi a prova que eu mais me preparei, foi a prova que eu mais estudei. Foi isso, assim, um grande resumo de como é que
que eu vim parar aqui. Legal. Você tinha feito, então, em 2023 para 24, a prova. Isso. E aí, você conhecia esse estilo de prova? Tinha se preparado? Não tinha? Como que foi, assim, essa virada de chave? Porque realmente fez muita diferença para você, né? A parte prática. O que você sente, assim, de diferença entre o ano que você não passou e o ano que você foi aprovada agora? De 2023 para 2024, eu passei na Unifesp, na segunda fase. Então, essa prova estilo OSCE, eu já conhecia um pouco, e na Baiana também a gente trabalha um pouco com isso. Uhum. Tinha alguma familiaridade com isso, mas é uma prova bem diferente, né? Sim. É semelhante no quesito da ansiedade, daquela coisa que dá a prova do OSCE, mas o perfil é muito diferente. Muito, muito. E aí, o que fez muita diferença também foi a questão do currículo, Uhum. né? Para somar ponto, assim. Eu já sabia como é que era o perfil da prova, sabia que eu tinha o que eles queriam, então, quando eu passei da primeira para a segunda fase, eu fui atrás do detalhe. Legal. Fui atrás do que faltava ali de detalhe mesmo. Eu peguei o currículo do que eles exigiam e fui realmente vendo o que eu tinha, o que eu não tinha, o que eu ainda conseguia fazer. Uhum. Eu fiz um curso um curso não, né? Fiz a prova do IELTS de certificação de inglês, assim, em uma semana, vi vídeos no YouTube, peguei dicas e fiz, porque isso fez diferença no ano anterior, Sim. na Unifesp, né? O fato de ter ali alguma certificação que eles reconheciam, isso foi importante. Então, eu fui realmente fazendo check por check do que eu conseguia espremer. Ainda tem coisa que não dá mais, mas tem algumas coisas que a gente consegue. E o currículo é uma forma deles te conhecerem, né? Uhum. Então, você tem que ser esperto também na Com hora certeza. na hora de elaborar e de saber o que é que você vai colocar ali, o que é que você julga importante. Por exemplo, essa coisa do curso de comunicação em saúde, da pós-cuidados paliativos, não tinha uma nota objetiva para isso, mas eu acho que, subjetivamente falando, uma pessoa que olha aquilo, ela reconhece que é um perfil de aluno que É compatível com a compatível instituição, né? exatamente com o que eles querem. Então, eu acredito que isso ajudou muito também. Legal. E eu escolhi fazer o curso hands-on também para parar essas arestas. Sim, como eu falei, eu já tinha muito do que eles queriam, mas Precisava o curso, aprimorar, né? ele direciona, como a gente diz lá na Bahia, uma coisa é saber, outra coisa é ter as manhas, né? Exatamente. Entender ali o que é que eles querem de você, como é que funciona. Tem um quesito nervosismo também, né? Que é importante você ser exposto a uma situação assim de conflito, que é o que eles colocam muito nas avaliações e lidar com aquela ansiedade, lidar com aquele nervosismo num ambiente controlado, ter o feedback também, saber o que é que tá bom, o que é que não tá bom, fortalecer sua confiança, às vezes a pessoa reforça ali, não, é isso mesmo, tá no caminho certo, ou então, olha, isso aqui é diferente, então foi muito importante, eu sabia que ia ser, eu comprei o curso na pré-venda, Justo. porque eu sabia que eu ia fazer, não tinha saído ainda, né, o resultado Sim. da primeira fase, mas tinha a opção de devolver o dinheiro, mas eu falei, não, um dos investimentos que eu ia fazer era isso, era esse curso, porque eu sabia que ia fazer a diferença. E fez, né? Não sei se é exatamente o curso, acho que é um conjunto da Eu obra. não sei, nem quero saber se foi Mas o eu curso ou fico não. feliz de ter feito um pouquinho parte disso. Eu acho que você pontuou algumas coisas muito interessantes, então só antes de passar para a Lô, eu queria colocar para o pessoal, né? Então, acho que você foi muito sábia nessa questão da organização do seu currículo. Então, você sabia que era o detalhe que estava fazendo a diferença e a gente sabe disso. Eu já falei em outros papos aqui de aprovado na prática, mas teve gente que passou ali por 007. Então, é realmente, às vezes, detalhe e o detalhe pode estar no seu currículo. O Einstein ele foi muito rigoroso nessa parte de avaliação curricular. Revista indexada, fator de impacto, o inglês tinha que ser nível avançado, senão não pontuava. E isso são aspectos que, por vezes, pegam quem não está preparado. Então, a gente, desde agora eu tô falando sobre isso nas redes sociais, a gente tá mandando mensagem para os alunos também. Vale a pena se interessar um pouquinho por isso, porque dá para você pegar, não necessariamente para o Einstein, mas para qualquer instituição você entender, saindo o edital, ou já vendo o edital do ano passado, o que eles cobraram, o que foi exigido, porque quando mudam alguns detalhes, é muito difícil mudar o negócio inteiro. O Einstein mudou
consideravelmente, né? Antes pontuava congresso, algumas outras coisas, era um pouco mais flexível com relação à publicação, mas a estrutura em si, ela acabou se mantendo. Então, esse ponto que você colocou, detalhe, é muito importante. E outra coisa é a questão do nervosismo, né? Então, a gente teve aí, no Hands-on Soft Skills, um aumento de 16 posições dos alunos que fizeram o curso, e óbvio, teve gente que teve um desempenho pior, acabou piorando posição, teve alunos que melhoraram, a média foi um aumento de 16 posições, mas existem diversos fatores que influenciam, como o próprio currículo e a questão de ansiedade, enfim, nervosismo na hora da prova que a gente não consegue controlar. Então, isso é muito legal, essas pontuações, e agora eu queria perguntar para você, Lô, como que você enxerga, assim, a sua trajetória? Conta um pouquinho da sua história pra gente. Então, Rê, primeiro eu queria falar que eu sou fã da Rê desde quando ela fazia atletismo lá na ABC. Linda. Tá, dito isso, eu prestei 3 cursos diferentes, então sempre tive, assim, dificuldade de escolher, assim. Eu gostava de muita coisa na medicina, não tinha certeza exatamente do que eu gostava. Acho que eu gosto de muita coisa, pronto. Eu prestei oftalmo, eu prestei dermato e agora no último ano eu prestei GO. Mas prestou GO em todas. Eu prestei dermato no Círio, Legal. que tá. não tinha GO, e eu passei pra segunda fase do Círio também, que daí acho que vira um outro episódio sobre outra prova prática. Justo. Mas, falando especificamente da prova do Einstein, eu comecei a estudar pra ela nesse último ano. Uhum, Eu estudava muito focada pra prova da escola e pra prova da USP. uhum. Esse ano eu comecei a estudar bastante, no ano passado, na verdade, né? Pra prova do Einstein também. Mas eu confesso que eu não focava nem na segunda fase e nem no currículo. Uhum. Acho que era uma coisa bastante diferente do dela, assim. O currículo, na verdade, foi a última coisa que eu fui pensar e me interessar, e eu acho que isso fez um pouco de diferença também. Se eu Uhum. tivesse corrido atrás disso antes, acho que, primeiro, teria me economizado muito esforço na reta final, e segundo, teria me proporcionado talvez passar na primeira chamada, porque minha Justo. diferença para a menina de cima, por exemplo, era 0,002. Nossa. Então é aquele mínimo, né, que falta para você passar de uma posição para outra. E foi segurando na sua mão que eu fui, porque você mandou um textinho do que precisava ter no currículo e eu coloquei aquilo. Não, tava tendo uma chuva de perguntas. O meu WhatsApp tava assim, a fossa das lamentações. Renata, que roupa que eu tenho que usar na segunda fase, né? E gente, eu adoro, vocês sabem que eu adoro, né? Dá pra ver o quanto eu gosto daquilo que eu faço, mas assim, de qualquer forma, independentemente disso, eu falei, eu preciso escrever um guia, porque tem tanta gente me perguntando que eu me sinto nesse dever de escrever um guiazinho. Mas mandei no WhatsApp, no grupo do Soft Skills. E foi isso que eu fiz. E foi isso. Entrega, pelo amor de Deus. Mas pra prova em si, a prova prática, eu estudei em grupo. Eu acho que isso fez diferença. E eu fiz tanto hands-on, o Tradicional, tradicional, quanto o soft skills. Eu acho que os dois juntos me deixaram muito mais pronta. né? Legal. Eu acho que, assim, o volume de estações OSCE que eu acumulei nesse último ano me deixou muito tranquila pro dia da prova do Einstein. Uhum. Óbvio que a primeira estação, você tem aquele Você gelo que você tem que samba. quebrar, né? Que você... e a minha primeira ainda foi de GO, que foi só pra me deixar mais nervosa. Mas... Que era de RPMO, né? Sim, é de Uhum. RPMO. Mas eu acho que, assim, essa carga que eu tive dos dois cursos me deixou muito mais tranquila. Legal. Porque, assim, o hands-on também teve um pouquinho de soft skills. Sim. Eu peguei uma estação de violência contra o idoso, então tiveram já algumas estações que eu já tinha tido contato com esse tipo de situação mais de conflito, de resolução de problemas. Legal. E acho que é aquilo que você disse mesmo, o hands-on soft skills, ele veio pra parar as arestas. Uhum. E eu fui pra lá confiante, acho que isso fez muita diferença, e com a cabeça, assim... Até o fato de eu estar longe, assim, na colocação, de eu estar em 66, acho que me deixou meio tranquila. Falei assim, eu tô indo lá pra dar o meu melhor. E vamos ver o que acontece. Com certeza. Isso, outra pontuação aí que é interessante da gente colocar, porque as pessoas às vezes não entendem a diferença do tradicional para o soft skills. Então, o tradicional, o curso de 2 dias, e a gente coloca propositalmente uma mescla de situações que você pode ter em qualquer segunda fase. USP Ribeirão, Unifesp, Círio, Einstein. E aí, eu coloquei ali um creme de la creme em várias estações, porque
eu gosto muito de causar e fazer roteiro, assim, polêmico, entendeu? Mas eu coloco uns barracos. Então, mesmo nas de preventiva, nas de GO, enfim, eu gosto de colocar lá o conflito. Obviamente que a parte técnica não é feita por mim, mas a parte de soft skills eu gosto muito de mexer, porque eu acabo sendo a pessoa mais experiente, mais acostumada ali pra fazer roteiro. E eu adoro, me divirto, né? Fico dando risada à toa, falo, gente, eu sou muito maligna. Mas enfim, Da aquela nossa do Cristeler, né? Aquela do Nossa, Cristeler lá é minha É. culpa, né? Sabe uma coisa que é importante, assim, quando você passa pra segunda fase numa colocação muito lá atrás? Primeira coisa, tem algumas pessoas que vão, de fato, tirar uma notona. As que estão lá em cima, elas realmente têm uma nota muito destoante, assim. Mas a maioria fica muito perto. no Tem, tipo, bolo, umas né? 20 pessoas com a mesma nota que você, depois umas 20 pessoas com a nota um ponto ponto, menor. Então, sim. tá, passei em 75 de 100, mas quando você vai ver, a diferença é muito pequena. Muito pequena. Você não dá pra perder a cabeça com isso. Você Perfeito. tem que chegar a entender que é outra partida, outro jogo, e o que é que você precisa fazer para. E são outros critérios de avaliação. Não é mais a mesma coisa. Então, você tem que se preparar para outra partida agora. Não Exatamente. pode. O jogo é outro jogo. Outro jogo. É outro jogo. Totalmente. Só Então, pra contextualizar, falando aqui dos dados da clínica médica, que foi o que a Ju passou, né? A gente tinha na primeira fase uma variação de notas, né? De 80, que foi o que a Ju tirou, a 88. Então, era pouquinho, se a gente for pensar. Isso vale peso 5. E aí chega uma prova prática, que vale peso 4, e a análise curricular peso 1. O da Lô também, tava todo mundo meio embolado lá. Então, realmente, ir bem na prova prática faz diferença e o currículo também, é no detalhe. E aí eu trouxe até alguns dados aqui pra gente conversar, que assim, né, então, a Lô tirou 77,66 na primeira fase, tirou 84,67 na prova prática e 78 no currículo. Então, ela foi de 66 para 12. E um dado que eu tenho, que eu fiz à mão, manual, ali, tenho minha planilhinha, é que a média de nota da prova prática de quem prestou GO foi de 70,33, sendo que a média dos aprovados foi 76,94. Ou seja, a Lô teve ali mais ou menos 7, 8 pontos de diferença da média da galera que passou. E entre a prova foram 14 pontos. Isso fez, com certeza, diferença na aprovação. A mesma coisa a parte do currículo. 78 foi a nota dela. Acho que a média que a gente tinha visto, né, tinha sido 72 ali entre os alunos que fizeram os soft skills. E a Ju, veja só, a Ju tirou a nota de 80, né? Depois tirou 76 e uns picadinhos e 95 no currículo, que fez muita diferença. E a média da prova prática da clínica médica foi 65,11 e entre os aprovados foi de 75,39. Para a Ju, eu já acho que fez mais diferença o currículo do que a prova prática, mas independente disso, pensando em relação à média da prova prática da clínica médica, a galera tirou 65,11, ou seja, foram 11 pontos de diferença da média, ou seja, ela tirou também diferença daí. E isso é muito interessante, pessoal, porque a gente não tem essa percepção quando a gente vai para a segunda fase. E muita gente chegou ali no curso e depois falou para mim, cara, eu comecei a ter esperança quando vocês falaram isso para mim, né? Quando o curso aconteceu. E se você tá me ouvindo, então, por favor, não se desespere. O jogo é outro. Se desespere agora. com calma. Exatamente. E faça o hands-on. Mas, meninas, eu queria então perguntar para vocês como que vocês se prepararam, né? Então, fizeram um grupo de estudos, não fizeram? Então, fizeram o curso. A gente tem a nossa plataforma online, vocês usaram. Como que vocês organizaram essa preparação? Para a segunda fase? Para a segunda fase, especificamente. Eu estudava sozinha, não tinha grupo. Tenho certeza que ia fazer muita diferença se tivesse, mas não tinha. E usei muito a plataforma. Vi os vídeos, eu revi muito as provas também, né? Os checklists das provas, isso era importante. E o livrinho do hands-on eu li de cabo a rabo, assim. O Antes guia do prático. curso, o guia prático, Uhum. eu já tinha lido todo, inclusive caí algumas partes, né, que tinha
dali de conflito, tal, com residente, eu já sabia tudo. Fez muita diferença conhecer a prova mesmo, entender ali o que é que eles cobram, ver os checklists e tentar manter a calma. É isso, assim. E os checklists são muito diferentes. É. Esse também é um outro aspecto, porque não é aquele checklist sim, não, ou parcial. Sim. É um checklist que, da parte das competências não cognitivas que eles colocam, existe uma escala gradual. Uhum. E essa avaliação é subjetiva. Então, assim, eu queria entender, Ju, para você falar um pouquinho mais dessa preparação, quando que você começou a se preparar de fato? Foi depois que você... Assim, você já tinha pensado no Sim. currículo, mas foi depois que você foi aprovada na primeira fase? A questão do currículo eu já vinha pensando um pouco antes. Só o curso de inglês que eu fui escorrendo, assim, entre uma semana e outra. Mas eu já vinha pensando e tentando, né, preencher o que eu ainda conseguia. Esses gaps que eu ainda conseguia. Mas para prova prática, em alguns momentos ao longo do ano, eu parava um pouco, via como foram as provas anteriores, mas focar mesmo foi depois da primeira fase, depois do resultado. Legal. O foco total, sim, atenção, não foi ao longo do ano, não. Foi mais os 100 metros rasos mesmo. Legal. E você, Lô? Como é que foi? Eu acho que também foi no final. Assim, primeiro que eu achei que eu nem ia passar pra segunda fase, né? Passei na rabeirinha. Mas depois que saiu o resultado, ainda tinham provas de primeira fase que eu ia prestar. Então, eu tentei começar a assistir a parte do hands-on que tinha procedimento, principalmente. Porque eu falei assim, tudo bem, é uma estação só, mas é uma estação que eu sinto que eu não posso errar. Sim, com certeza. Então, comecei a assistir a de procedimento, porque também já ia me ajudar na prova de segunda fase da escola. Então, comecei a assistir procedimento. E assistindo aos poucos, um por dia, e fui indo aos poucos. Daí eu fiz o hands-on, o convencional, e depois eu fiz o hands-on soft skills. Eu acho que quando eu tive a esperança dos soft skills, que eu falei assim, não, agora vamos. E daí eu juntei um grupo de mais 4 amigos da escola e a gente estudava, a gente se reunia todos os dias da semana, porque a gente queria realmente passar no Einstein, e a gente começou a se reunir todos os dias de semana e a gente fazia as provas antigas do Einstein. Legal. Então, a gente fazia algumas provas antigas e quando a gente acabou as provas antigas, a gente pegou algumas outras estações que a gente tinha achado bacana do hands-on e repetiu essas estações. Mas eu acho que, assim, o hands-on por si só, ele trouxe cenários que eu achei mais complexos do que os que a gente encontrou no dia da prova. Assim, o cenário de conflito, na prova, eram conflitos mais fáceis de resolver e que demandavam menos tempo. E aqui no hands-on que você criou, Maligno. sim, verdade. era difícil de terminar a estação, assim, e se manter calmo. Mas é bom esse Porque- feedback. Sim, É importante esse feedback. Eu acho que ter esse degrau a mais, e depois chegar na prova, você faz a sua primeira estação, você percebe que tá mais tranquilo do que você tinha se preparado, te deixa mais tranquilo pra ir pra estação seguinte. Legal. E daí vai virando um ciclo que fala assim, não, tá tudo mais sob controle tá do sob que controle. estava Do que eu imaginei. no dia que eu treinei. É interessante que, assim, Ju fez dia 1 de prova e Lô fez dia 2 de prova. Então, foram estações diferentes. Para quem tá ouvindo a gente e não conhece a prova do Einstein, são 10 estações, mas, na verdade, 5, porque depende da especialidade. Então, no dia 1 são aplicadas 5, no dia 2 são aplicadas outras 5 estações diferentes do dia 1. Aliás, desculpa, tem ainda a estação de procedimento, né? Então, são 6, né? São 5, uma de cada grande área, mais uma outra estação só de procedimento, que também são procedimentos diferentes. E pensando nas médias mesmo, pegando da galera de cirurgia, da clínica, da rádio, que fez o dia 1, e do pessoal da GO, da PED, da emergência, que fez o dia 2, me pareceu, pelas notas, que o dia 2 foi um pouquinho mais fácil do que o dia 1. Eu queria entender o que vocês tiveram de percepção sobre o dia da prova de vocês. Então, só para contextualizar para a galera de casa também, a gente já comentou um pouquinho sobre os detalhes de cada estação. Então, a gente já falou bastante no episódio com o pessoal do Einstein mesmo, a Mabi, o Léo, né, a Juabu. A gente comentou bastante sobre cada detalhe, cada ponto da estação. Mas eu queria que vocês falassem o que vocês sentiram, porque a gente falou bastante que os conflitos eram mais velados. Eu, por exemplo, estava esperando algo mais, algum atrito, algo mais
agressivo, diremos assim, como já aconteceu nas outras vezes, nos outros anos, que era mais pancadaria, gritaria, nesse sentido de ser uma atuação mais exacerbada por parte dos atores. E aí, a percepção geral da galera que eu conversei até agora foi que foi mais entre linhas, você tinha que investigar, você tinha que procurar. Vocês tiveram essa percepção ou não tiveram essa percepção? Tava mais tranquilo, Em algumas mas estações, sim. Mas tinha algumas que já era bem. você conseguia pegar. Eu acho que isso é muito bem variável invasivo, assim. pelos atores, Pode né? ser também. Eu acho que Mas- varia dos atores, mas eu acho que varia também assim. Acho que você, como eu, também, a gente já trabalhou antes. Então, eu acho que isso também é uma bagagem que a gente já tem, Legal. talvez, de Sim. trabalho. Então, assim, querendo ou não, tudo bem, passam-se anos, você ainda não foi aprovado na residência, mas você tá aprendendo alguma coisa. Opa, Você com tá aprendendo certeza. super a lidar, assim. Eu trabalhei em UBS, trabalhei com idoso, com criança. Então, você sabe lidar com uma mãe nervosa, com um velhinho que demora pra falar. Legal. Então, eu acho que tem essa amabilidade também de você perceber as coisas. Eu acho que, às vezes, quando a pessoa sai direto da faculdade e vai prestar a prova, talvez seja mais difícil para a pessoa perceber o conflito. Uhum. E você, já que trabalhou, você É, percebe um pouco é mais verdade. rápido. Eu Tem não um pouco achei mais de difícil de perceber o conflito. Não tiveram feeling, essa assim. percepção. É. Isso é bem legal. Também não. Acho que tem muita relação com o que a gente chama de maturidade profissional, que não necessariamente depende de tempo de atuação, mas de autopercepção e reflexão sobre as nossas próprias reações emocionais, né? Então, acho que isso da parte de comunicação é bem legal. E eu percebo que vocês duas ponderam, escutam e trazem a informação. Pode ser uma questão de maturidade profissional também que eu vejo de vocês. Mas é interessante isso. Eu acho que esse podcast serve para isso, porque são percepções de várias pessoas a respeito da mesma prova. E não tem um certo ou errado. Até porque tem as variáveis com relação ao examinador, né? Desculpa, ao examinador não, ao ator, ao dia da prova. Então, esse aspecto ele é muito importante. Eu acho que faz muito sentido isso que vocês estão falando. Do tempo que vocês trabalharam e das coisas que vocês já trabalharam para trazer um pouco mais dessa bagagem, né? Sim, eles querem ver como você flui na Uhum. estação, não querem que você chegue em algum lugar específico. Então, o fato de você já ter alguma experiência e já lidar. Quem trabalha já viveu conflitos, né? De alguma forma. Então, você lidar com aquilo, eles querem ver como você lida com aquilo. E aí, você tem pouco tempo, você tá nervoso. Então, o que eles avaliam é como é que você tá Vai ali. reagir. Como é que você tá ali, como é que você vai reagir, como é que você conduz aquela situação. Qual foi a mais desafiadora do dia de vocês? A estação que vocês mais tiveram dificuldade, assim? A primeira é sempre um Concordo. baque, assim. Até você entender o que tá acontecendo, mas não foi a mais difícil, assim, que eu não consegui chegar até uma conclusão final. Qual que foi, Ju? A de hanseníase Foi a sua primeira? foi a De primeira. hanseníase? Não, a primeira que eu tive foi a de pediatria. Ah, tá. Que não foi difícil, foi simples, assim, foi uma medicação errada e tal, mas dá um. Erro na assistência. É isso. né? E aí você precisava corrigir, lidar ali com a enfermeira. Do atendimento não tinha muita coisa. Uma criança com diarreia, você precisava prescrever um antiemético. Não Uhum. tinha venoso, era oral. Ela trocava a medicação, não era muita coisa. Mas a primeira estação sempre dá um tranco, assim, no coração da pessoa. Justo. Depois passa, você respira. Deu pra terminar. A única que eu saí dizendo, caramba, enganchei aqui, não fui pra lugar nenhum, foi a da hanseníase, porque eu terminei dizendo, olha, a gente vai ter que ir lá na sua casa, falar pras pessoas, ele não vou, porque eu moro não sei aonde, numa ocupação, não vou ser expulso, tal. E eu, mas vai ter que ir. Ele, mas eu não vou, e tipo, eu enganchei nessa coisa aí da... É difícil controlar a cabeça, e porque você aí- espera que o ator, tipo, por favor, cara, vai comigo. E aí, dessa estação, eu saí, poxa, eu não terminei essa estação. Poderia ter terminado melhor. Falei, não, a gente vai junto, conversa. Depois, que eu fui conversando com outras pessoas que conduziram de outra forma,
né? Eu vi que poderia ter feito de outra forma, O mas... que você acha que você errou nessa? Então, era um diagnóstico de uma rastenias, ele isso, trazia lesões na pele, isso, você tinha que usar o estesiômetro para exato. examinar, né? Essa parte foi ok, eu notifiquei, isso foi Legal. importante. Yes, boa. Check. Mas eu fiquei nesse bate-bola com ele, assim, a gente tem que ir lá falar para as outras pessoas, ele não posso, eu não vou. Porque você tinha que comunicar, né, Exato, tinha que ali. comunicar as pessoas, né, ó, que conviviam com ele sobre isso, aí eu tô com lepra, vou falar para as pessoas que eu tô com lepra, e aí, sei lá, talvez na segunda ou terceira vez que ele dissesse que não ia, eu poderia ter mudado a abordagem, de alguma forma, mas eu continuei ali, Talvez- insistindo, e aí o tempo acabou e eu não saí dessa coisa ali. Aí quando eu saí, pensei, putz, poderia ter Você acha que desenvolvido faltou melhor isso. explorar a questão dos sentimentos em relação à Pode doença? ser, O que você pode acha ter que sido. faltou? De talvez mostrar que tava junto, né? Que ia Uhum. junto, que a gente programava uma visita, talvez. Explorar também essa questão do sentimento dele em relação à doença, né? Essa coisa do preconceito em relação à doença. Uhum. Tinha muitas outras coisas para poder fazer, mas eu enganchei e falei, não, a gente vai ter que falar. E É ele, bom não a gente vou. colocar isso, porque é isso. Vai ter, às vezes, alguma estação que a gente vai enroscar, mas isso não significa nada, porque existem mais 5 estações. Sim, com certeza. Então, a nota é dividida entre 6, né? Loi, pra você, qual que foi a mais desafiadora? Eu concordo com ela que a primeira é difícil, assim, quebrar o gelo. Qual que dar foi a sua A primeira? minha primeira foi a de RPMO, da Ah, é. GO. Isso, você Isso. tinha falado. Então, essa primeira é difícil quebrar o gelo, mas eu acho que pra mim a mais difícil foi uma que a gente tinha tido o tema aqui no Hands-On, mas foi o antivacina. Não, ele não era antivacina, ele só não queria tomar a vacina. Caramba, que curioso isso. E eu terminei a estação, eu não tinha convencido ele ainda, ele não tinha falado pra mim que ele ia tomar a vacina. Eu falei assim, nossa, rodei. Ferrou. Mas ele trouxe espontaneamente isso pra você ou você chegou a questionar? Não, que era um paciente com DPOC, e daí Uhum. você tinha que manejar ele ambulatorialmente. Eu acho que era uma estação da clínica. Isso. E eu tinha que manejar ele ambulatorialmente. E daí, na hora que eu cheguei na parte, então você tem que tomar as vacinas. Eu falei assim, não, mas eu não quero. Deu. Ah, ele chegou. Então, perfeito. Porque teve gente, a Stefania, eu acho, ela falou assim pra mim que ela tinha esquecido da vacina e aí o ator trouxe pra ela, espontaneamente. Não, o meu não Ah, fez a isso, doutora não. tinha me falado que eu tinha que tomar uma vacina porque ela não ia ter o conflito, entendeu? Entendi. Mas aí você chegou na vacina, falou que ele tinha que vacinar e ele falou que não queria. Isso. E aí ele era intransigente. É, daí ele falou assim, porque eu sou engenheiro, não sei o que. Eu falei assim, mas então eu posso te mostrar estatísticas. Comecei a fosforilar já no final, assim. Assim, com o que você trabalha? Já não tinha mais pra onde explorar na minha cabeça. Então, mas eu acho que ela se divertiu e me deu nota, não sei. Eu amei! Eu posso te mostrar aqui, vamos... Dá uma suadeira na hora, a pessoa fica assim. Mas isso é uma coisa engraçada também. A primeira de RPMO, a gestante não ficou brava comigo em momento nenhum. Eu falei pra ela assim, você precisa ficar internada. E daí eu já mandei. Ela falou assim, ficar internada? Assim, é por causa disso. Peço desculpas, não sei se esse era o seu plano de parto, suponho que não. E ela não brigou comigo. E eu saí da prova, meus amigos, nossa, porque a grávida ficou muito brava comigo, queria que eu não internasse ela de qualquer forma. Assim, tá, mas por que será que ela não ficou brava comigo, né? Que palavra será que eu usei que destravou? E eu acho que isso foi uma dica que deram no Hands-On também, que é muito real. Tem algumas palavras que os atores, eles não ficam reativos mais. Uhum. Então, a partir do momento que você fala assim, desculpa, sinto muito por isso, ou algumas palavras que são a chave para aquela estação parar de ser um conflito. Uhum. E eu não sei qual foi a que eu disse, mas não chegou a ser um conflito essa estação. Que legal. Uhum. Essa percepção que você trouxe, ela é super valiosa nesse sentido, porque a gente fala também no curso a seguinte frase, né? Procurem o conflito, mas às vezes ele não vai acontecer porque você se portou de uma maneira que eles consideravam adequada ali. Então, eu percebi muitas pessoas naquela estação de pediatria do feedback para interna, né? Acho que foi do seu dia. Foi no meu dia. Essa estação eu achei belíssima. Eu sei que as pessoas às vezes xingam a gente quando a gente fala isso, mas eu achei aqui que ela avaliava muitos aspectos muito importantes dentro da relação ali no ambiente acadêmico.
E muita gente não chegou na tarefa do feedback, porque já estava dando feedback antes mesmo de chegar na tarefa, e foi pontuado, né? E a gente fica nervoso quando não chega o conflito, mas às vezes é justamente porque você fez a condução de uma forma adequada e você conseguiu construir ali uma relação médico-paciente com o ator. Então, eu tenho uma certa percepção de que ali nessa prova, e aí eu queria saber a opinião de vocês sobre isso, que os atores, eles realmente se sentem sendo examinados, avaliados, e é uma questão de acolhimento. Então, a linguagem não verbal, que a gente falou muito no podcast com o pessoal da Neuro, tudo isso, o jeito de você sentar, o jeito de você falar, o tom da voz, faz diferença para ele se sentir acolhido. E eu acho que a reação deles, ela é influenciada pela forma com que você se porta ou se coloca. Vocês concordam com isso que eu tô colocando? Sim. O que vocês veem, assim, qual é a percepção de vocês sobre essa prova, de forma geral, assim? Como que vocês sentiram a prova? Vocês saíram e falaram, nossa, fui muito bem, nossa, não faço a menor ideia, é uma grande incógnita na minha cabeça, ou acharam difícil? Como que foi, assim? O que vocês sentiram quando vocês saíram? É uma prova muito bem feita, né? Você não tem críticas à prova. É muito difícil. Claro que sempre vai ter aquela coisa do, o avaliador foi assim com o ator, né? Uhum. Às vezes tem, foi assim com um, foi assim com outro, ele me deu isso, não me deu. Eu acho que tem muito a ver com isso que você falou, da condução que a pessoa faz, que direciona o ator a tomar a atitude X ou Y, mas é muito difícil você, né, uniformizar 100% todo mundo. Eu acho que essa taxa aí de desacerto entre um e outro, ela vai existir, mas de forma geral você não tem como criticar essa prova. É muito bem feita, a avaliação é muito boa, o ambiente ali que eles colocam a gente é para tentar minimizar ao máximo, assim, a ansiedade, eles não querem que isso interfira, não é aquela prova que você fica 1000 horas esperando numa sala, assim, enfim. Eu saí pensando, ó, essas duas eu acho que eu fui muito bem, essa eu acho que eu fui média, essa aqui, menos. Saí assim, mais ou menos, mais pra bem. Tinha dias que eu acordava assim e falava, velho, não vai dar. Vai dar, não vai dar. Tinha dias que eu acordava, não tem como não dar. Com certeza vai dar, essa prova era pra mim, eu tenho certeza. Então, você só sabe mesmo quando sai o resultado, mas é muito bom quando sai o resultado, você vê seu nome ali. Eu chequei 1000 vezes meu nome, a minha data de nascimento, o meu registro era eu mesmo. Saí de 75 para 10. Não, é bizarro, gente. Quando eu olhei, eu falei, não é possível. Não, eu vou ter que rechecar aqui. Era o meu nome mesmo, assim, chequei muitas vezes. Foi muito bom, assim, Que essa legal. sensação de ver ali dando certo. Mas, então, pra você, é meio uma dúvida. Assim, saiu, tipo, tinha dias que você achava que sim, tinha Sim, dias que achava que não, mas na paz do que, tipo, não é uma coisa que incomoda, né? Então, não teve nenhum problema na prova. Não, né? não tenho nada a dizer da prova. E você, Lô? Eu gostei muito da prova também. Eu acho que eu fui com uma cabeça de, como eu disse no começo, de vou lá pra dar o meu melhor, sabe? E então, eu fui muito relaxada pra prova e acho que eu saí com a sensação, tipo assim, putz, me diverti, foi legal. Muita gente me fala isso, sabia? Ai, eu me Mas é que eu diverti. acho que essa percepção sua de estou aqui em 66, seja o que Deus quiser, né? E ainda você tinha outra segunda fase, aliás, outras segundas fases pra fazer. Você fez Paulista também, não fez? A Não, segunda da esse ano eu Paulista? não passei. Mas você já tinha feito Uhum. anteriormente. E aí fez a do Círio, nesse Isso. ano passado. Enfim, eu acho que deve dar isso. Cara, vou entregar pra Deus, é isso. Enquanto houver 1% de chance, 99% isso de é muito fé. importante, você acreditar. Acreditar. Mesmo que é possível. É E pra muito você importante. ver, né? Meu namorado Pra também mim é das estatísticas, né? Então, quando eu passei, eu falei assim, puta, mas eu tô em 66, né? Assim, não, mas olha, você tá em 66 empatado com essa quantidade de gente. Essa outra quantidade de gente tá um ponto acima. Se você tirar 40%, não sei o que, não sei o que, eu falo assim, Que legal. legal. Né? Eu falo assim, não, vamos estudar. E eu acho que ter pessoas pra estudar comigo, de verdade, assim, no grupo de estudos, ele, e ter essa interação
foi motivador. Mas a prova em si achei muito bem feita. Achei, assim, a organização, até a parte de É, segurança, não tenho o que dizer. tudo. Acho que, assim, impecável. Uhum. Melhor prova que eu fiz. Acho que tanto a primeira fase quanto a segunda fase foram provas muito bem feitas. É, acho que é uma instituição, assim, que de fato preza por ter qualidade e, e correção, sabe? Não vejo também, assim, erros grandes, assim, na nota de currículo. Acho que eles foram muito justos. E, acho, realmente, acho que, assim, foi uma prova bem elaborada, tinha câmera, então, assim, toda estação que você ia, caso você quisesse te questionar depois, você podia pedir, não, quero questionar, mas, no geral, óbvio que tem essa oscilação de avaliador para avaliador, de ator, acho que ator até mais do que avaliador, né? Uhum. Mas sem, sem críticas mesmo, assim. Mas eu não E achava, quando eu saí de lá, assim, fui aprovada. Eu pensava igual ela, assim. Tinha Tem dia que algumas sim, tinha que dia que não. eu acho que eu fui bem nessa estação, fui bem É. naquela. Essa aqui acho que eu gabaritei, essa aqui eu fui mal. O cara não concordou em tomar vacina, aquilo errou. Então, e depende muito dos outros, né? Você não sabe como que os outros foram Ah, com também. O que certeza. que foi julgado. Com Não sai um certeza. checklist depois que você fala assim, não, tirei tanto. Uhum. Daí, quando saiu a nota no dia, assim, eu falei assim, nossa, gente. Foi muito bem. Né? Foi muito bem, né? Que Eu sou muita gente legal. boa, porque eu me senti assim quando eu vi a nota. Ai, eu sou muito soft skills. Foi exatamente isso. As rainhas do soft skills, né, pessoal? O que vai fazer? E uma coisa que eu queria perguntar pra vocês era o seguinte: Ju fez prova do Einstein no ano anterior, certo? Lô, você fez já a Unifesp e já tinha e fez também o Círio. Cara, as provas são totalmente diferentes entre si. Queria perguntar primeiro pra Ju, diferenças entre os anos. Você sentiu alguma diferença entre o ano anterior e esse ano passado que você prestou? Da prova do Em Einstein, relação à dificuldade? É. esse ano eu achei a primeira fase mais difícil. Tanto que o A corte primeira, né? subiu. Eu não tinha passado para a segunda fase no ano passado. Eu passei na Unifesp. Ah, boa, É, tá bom. Mas então, entre a prova do Einstein e a prova da Unifesp. Muito diferente, é né? diferente. Muito diferente. Uma prova de É outra. habilidades e É essa muito diferente. totalmente envolvente. Totalmente diferente, assim. Vocês recomendam alguma coisa em relação a como estudar? Porque pensando que são a Unifesp é uma prova mais de habilidades mesmo, que é mais focada em procedimento, nenhuma interação com o ator. Se tiver para colocar manguito no braço e tem uma parte multimídia, então ela é uma prova mais técnica, assim. Vocês estudaram de alguma forma para uma e da outra vocês acabaram usando outra metodologia de estudo? Como que vocês fizeram? Tipo, vocês percebem alguma diferença com relação a isso? É importante você conhecer as provas. É saber o perfil mesmo, saber né? o perfil das provas. É Uhum. muito diferente. Da Unifesp, às vezes você começa a linha ali com um pouco de cheiro mole, Só vai, só vai. pula essa parte. Uhum. É muito diferente a avaliação. Então, é conhecer o perfil da prova mesmo. Os cursos específicos que tem vários aí, né, direcionam. Então, usa isso e conhece a prova. Vê o checklist das provas, vê o que foi cobrado nos anos anteriores. Normalmente não muda muito. Uhum. É o mesmo perfil. Se mudar, não é nada grotesco. Então, se é a prova que você quer, você precisa conhecer. É Perfeito. isso. Lô, e você? Em relação ao Círio aí, que foi até uma surpresa pra gente. Pois é, menina. Então, como eu não passei para a segunda fase da escola esse ano, eu tinha estudado multimídia, mas eu tinha estudado multimídia para a primeira fase do Einstein e Ah, para a prova da USP também. Então, eu acho que isso me pegou um pouco no Círio. Eu fui bem no Círio, eu tirei acho que 85 na segunda fase, mas em dermato, 2 vagas, não deu. mas ela foi uma prova, diferença. uma mescla de tudo, porque caiu. Foi um pouco de escola, um pouco de Einstein, sei lá o que foi. Misturaram tudo. Falei assim, eu gostei de todas, vou botar um pouquinho de cada. Foi Exatamente. isso. Foi um catadão de tudo. É. Você sentiu facilidade naquela da parte, aquela do Círio, que foi a de comunicação? Muito, muito. Eu Tranquilo, acho que, assim, né? o Spikes tava sabendo fazer de De frente cabo a pra rabo. trás. Justo. Que legal, que Mas legal. acho que de trás pra frente, falei a ordem errada, de trás pra frente. Mas acho que é isso que ela falou, você tem que se preparar pra prova que você passou e que você
vai prestar. E quando você tem que se preparar para as duas juntos, eu entendo que isso consome um tempo a mais. Mas realmente são provas muito diferentes. Eu acho que você estudar para uma, você acaba sim estudando para outra, mas no dia você vai ter que virar a chavinha. Então, assim, não liga o automático na prova do Einstein, de só responder checklist, Uhum. e não fosforile na prova da escola, porque não, você vai perder tempo desnecessariamente. Eu acho até estranho, porque acho que a escola preza muito por soft skills na vida. Exatamente. Eu tive aula, tipo, tinha professores meus que levavam atores, grupo de atores pra gente interagir durante o internato, que era muito legal. Situações de conflito, familiar gravando você com o celular na sua cara, sabe? E não cobra nada disso na segunda fase, né? Eu acho que é uma questão de estrutura. Não deve ser fácil Ah, fazer esse roteiro que eles fazem. Eu falo por mim, porque dá um baita trabalho para você padronizar a avaliação, tanto entre os examinadores como entre os é. atores. É difícil fazer esse treinamento. É um Se trabalho. logisticamente, para eu fazer um curso para 40 pessoas, que é o soft skills, porque a gente ainda coloca a turma mais reduzida, diferente do tradicional, que são 50, a gente já tem essa dificuldade, eu imagino, para fazer isso numa grande massa. Mas é triste, eu gostaria que tivesse esse tipo de Sim. avaliação, porque no final das contas, se a gente vai pensar, essa parte de comunicação, ela é tão importante quanto você saber tratar. Né? Porque se você não consegue passar para o seu paciente, se você não consegue entrar ali expor para ele e perceber aquilo que é importante para o paciente também, não vai adiantar de nada. A gente tem que entrar nas complexidades da pessoa e não só da doença. Mas, assim, de qualquer forma, eu acho muito legal que eles ainda mantenham a prova prática, Sim. porque, de certa forma, Uhum. é um diferencial, né, Sim, com gente? certeza. Muita gente vai também me xingar com essa minha posição, mas é porque eu acho que porque provas objetivas, ainda mais do jeito que elas estão, elas acabam selecionando pessoas que decoram, pessoas que fizeram mais questão, e não necessariamente pessoas que sabem se comunicar, que têm essas outras habilidades, essas outras skills que são muito importantes para um médico. É só a gente ver. Eu tive algumas amigas que falaram que nessa prova do Einstein, tem muita gente que chega com texto decorado. E não adianta você saber o Spikes decorado se você não conseguir, na verdade, colocar o Spikes como uma ferramenta para você sentir o que está acontecendo naquela hora e você se posicionar de forma adequada. Então, é assim, soa falso. Vocês sentiram que vocês realmente atenderam os pacientes? Tipo, porque eu percebo muita gente falando assim, cara, eu tava pensando como se eu estivesse num atendimento normal, pra eu agir da forma mais natural possível. Pra vocês foi assim também? As estações que eu saí dizendo essa eu fui bem, foi assim. As estações que eu fiquei pensando muito assim, que eu tava numa avaliação, foi as que eu mais achei e saí com a sensação de que eu fui mal. Então, quando você entra no fluxo e entra como se estivesse num atendimento mesmo, é aí que a coisa anda e tá só você e aquele paciente ali, nem parece que é uma avaliação mesmo. E quando você vê, o tempo passou e é isso. E pra você, Lô? Eu concordo com ela também. Eu acho que, por exemplo, o caso lá da UBS, era um paciente tabagista no meu dia, eu me senti na minha UBS, assim. Então, eu saí de lá, até o ator tava sorrindo, eu falei assim, eu fui bem, né? Eu acho que você acaba desligando um pouco que você tá na prova. Me incomodava um pouco os tiquezinhos do computador. Às vezes Ah, me desfocava que eu tava no atendimento. Mas, no geral, eu acho que você levando assim como se fosse um atendimento mesmo, você vai melhor na É o prova. ideal, É eu o acho. ideal. Chegar nesse estado aí de flow e estado de é, flow. Esse estado de esse é o flow ideal é na perfeito. prova. É literalmente você. É. É literalmente estado de flor. É você, tipo, deixar aí, deixar acontecer. E cara, fazer uma imersão naquele assunto, esquecer que você tá lá pra você agir da forma mais natural possível. Eu acho que é muito pertinente isso, eu realmente concordo com vocês. E assim, pensando na parte do currículo, então, a Ju já falou algumas coisas, foi atrás, né? Então saiu ali o edital, já buscou aquilo que faltava para o currículo, tiveram algumas mudanças. Eu acho que, apesar de ter sido
um pouquinho polêmico, teve algumas questões com relação ao currículo do Einstein, mas a Lô pontuou bem, acho que a avaliação foi, assim, foi justa para todo mundo, mas teve gente que reclamou porque tirou 35 no currículo e tal, mas eu acho que as notas foram muito baixas porque eles foram mais rígidos no que eles iam pontuar ou não. Então, ou você tinha ou você não tinha muito meio termo. Ju, tem mais alguma coisa que você queria falar em relação a isso? A Lô falou que acabou deixando ali para a última hora a parte do currículo, mas tem alguma dica que vocês dariam dessa parte de análise curricular para o pessoal de casa? Esse um ponto faz muita diferença. Porque no final ali, a diferença, como você falou, é de tipo 005, 006, 007. Então, você conseguir colocar da melhor forma no seu currículo ali para espremer. É uma forma objetiva da pessoa te conhecer, né? Então, faz com carinho. Uma coisa que eu gosto muito de fazer é seguir. Cada currículo eu fiz de um jeito. Então, seguir a ordem da forma como eles colocam, porque eles têm vários currículos para avaliar e ficam ali com o checklist deles, e o fato do seu currículo estar com a mesma coisa na ordem, um seguido do outro, isso facilita muito a avaliação deles mesmo, né? Eu acho que isso é bom ter esse cuidado. E algumas coisas que não pontuam objetivamente podem te trazer passar uma boa impressão subjetiva de quem você é. Foi aquilo que eu falei, né? De outros cursos que eu sei que não pontuavam, mas eu acho que fez uma diferença. Tinha coisa do trabalho voluntário também, né? Que era de saúde. Nem me lembro como eles colocaram lá, mas eu também coloquei trabalho voluntário social. Falei um pouco sobre mim. Você acabou montando um currículo Vitae ou você Eu fiz currículo Vitae. Fez Vitae mesmo, Isso. porque eu mandei, inclusive, 2 modelos para vocês, um era de Vitae, o outro era um mais estruturado, bem parecido com o que eles tinham colocado ali no próprio edital. Lô, você fez Vitae também ou fez... Não, eu fiz o outro. Você fez o outro. Tem a Paula, minha subcoordenadora, né? Ela é da Anestésio. E a Paula tinha me contado que num ano, com o mesmo currículo, Paula da Baiana também, eu sou cercada da gente da Escola Baiana, gente, uma loucura isso aqui. Mas assim, a Paulinha, ela tinha tirado uma nota X, eu não lembro quanto, num ano. No ano seguinte, com o mesmo currículo, Paula tirou 100. O mesmo currículo. E ela falou, cara... Tipo, o que mudou foi a forma com que eu apresentei o meu currículo. E aí, assim, é óbvio, se você faz um Vitae de uma forma organizada, da forma que eles querem, perfeito, mas ela me mostrou, ela me falou que colocar naquela estrutura, que eu acho que foi a que você montou, que era a estrutura do edital, fez ela aumentar essa pontuação sem ter mudado nada de certificação. Tudo bem que algumas coisinhas mudaram, acho que na questão do próprio edital de um ano para o outro, mas foi bem menos do que no ano de vocês. Porque o ano de vocês realmente saiu congresso, apresentação, tinham algumas coisas. Mas eu coloquei algumas coisas a mais do que tinha no currículo também. Colocou? Coloquei. Eu respeitei a ordem e coloquei, tipo, algumas coisas a mais no final. Então, por exemplo, a liga acadêmica. Eu considerei relevante para minha formação. Claro. Eu acho que, assim, os trabalhos voluntários que eu fiz, eles tinham relação com as minhas ligas acadêmicas. Então, eu coloquei no final, né, a parte do trabalho voluntário, e logo em seguida eu coloquei liga acadêmica. Se eles consideraram, se não consideraram, não sei. Eu coloquei, sim, algumas coisas a mais, tentei não deixar poluído, então respeitei a estrutura deles, mas depois coloquei algumas coisas a mais. Importantíssimo. Não foi um Vitae. Muito não coloquei, importante. tipo assim, todos os meus congressos. Achei que ia ficar muito poluída, muita informação. Importantíssimo. Mas alguns pontos a mais eu coloquei. Pessoal, vocês que estão de casa assistindo a gente, é assim, encheção de linguiça para avaliador é terrível. O cara vai olhar lá e aí, no mesmo item, você coloca trocentas coisas, sendo que eles colocam claramente que vai pontuar 1 ou 2 ou 3, sei lá. Eles delimitam isso no edital, isso passa uma impressão ruim, deixa desorganizado e pode ser que eles deixem de pontuar coisas importantes. Agora, fazendo dessa estrutura que as meninas mencionaram, seguindo toda a ordem ali apresentada
no edital de uma forma clara, objetiva e acrescentando informações que elas querem passar sobre elas, não vejo problema em relação a isso. Não sei se seria pontuado ou não, de fato, não dá pra gente saber. A gente não participou dessa avaliação, eles nem soltam exatamente aquilo que foi avaliado ou não. Porém, é importante vocês saberem isso, porque tem gente que às vezes vem me perguntar: ah, Renata, porque eu pulei de asa delta, tô sendo bem extremista, mas pulei de asa delta um dia, você acha que eu coloco certificado? Cara, não. Então, assim, você vai olhar lá no edital. Se o seu certificado não contém as informações que precisa, por favor, retifique o seu certificado, pegue na instituição de ensino superior, né, peça para a pessoa assinar, porque às vezes tem essas especificações. A USP, por exemplo, detalha bastante em relação a essa parte de você colocar, por exemplo, você fez os seus estágios do internato nos 3 níveis de atenção. Eles querem o endereço, o telefone do local, o nome dos locais, para eles justamente conseguirem confirmar aquelas informações ali. Não acredito que eles vão ficar vendo um por um, mas é mais difícil da pessoa forjar aqueles dados. Então, até se eles ficam na dúvida, né, se aquilo lá é nível de atenção XYZ, eles conseguem consultar. Esses detalhes, eles fazem diferença, porque uma pessoa, ela não necessariamente vai pontuar se ela não entregar o certificado da forma correta. Eu tive uma amiga que foi avaliadora, da parte da clínica, inclusive, e ela me falou: Rê, a gente acabou zerando currículos de pessoas que não entregaram os documentos de forma correta. Então, ou não entregaram o documento comprobatório. Então, cara, essa é uma máxima, pessoal. Não dá para entregar o seu currículo sem você entregar os documentos de acordo com o que o edital especifica. Acho que é super válido. Se vocês ainda, quem não tiver aquele dado objetivo, a Ju falou, eu não tinha exatamente, ou tinha o curso XYZ. Você pode substituir por alguma coisa que você acha que é similar ali. Por exemplo, eu colocaria, se eu não tivesse lá o meu curso de inglês, colocaria o espanhol. Vai que eles acabam, dentro da clínica médica, abrindo uma exceção para todas as pessoas que colocaram isso, porque a gente não sabe o que eles podem pensar na hora. Lá na Paulista, a minha impressão, não sei se você concorda ou não, eles soltam um edital que não tem as pontuações. Então, eles soltam um edital que lista aquilo que está sendo avaliado, e eu imagino que cada banca, cada especialidade, deve considerar uma coisa que considera mais relevante. Sim. Né? Então, colocar mais peso em X, em Z, eu imagino que a ortop considere mais determinada coisa, a clínica outra, e aí isso deixa mais flexível para que justamente cada especialidade decida por si, né? E a Paulista ainda tem uma questão que ainda tinha a questão da entrevista, né? Você ainda vai lá, você leva seus certificados, eles pedem para você fazer um memorial descritivo. Que é também uma coisa para ser objetiva, você coloca na ordem, de acordo com... tem que facilitar a vida deles para facilitar a nossa também. Destacando as coisas que você tem, que é o que eles querem, porque eles vão estar, até durante a conversa com você, primeiro eles pegam seu memorial, leem, depois eles te chamam, perguntam alguma coisa específica, que eles tiveram alguma dúvida, um pouquinho sobre você também, mas o objetivo não é esse, é mais confrontar currículo mesmo. Mas dá a oportunidade de você conhecer, né, deles te conhecerem também, então é uma análise diferente, eu acho, assim, não é só enviar. Exatamente. Você envia, mas vai lá. Atualmente, não se pode mais ter a pontuação da análise subjetiva, mas eu acho muito legal que eles chamem as pessoas, porque eles não só conhecem os futuros residentes, como eles conseguem confirmar as informações que você está colocando. A gente Tirar sabe... dúvidas, O objetivo talvez, é esse, tirar dúvida, Isso. né, e Assim, checar você fez ali. esse trabalho aqui Exato. O que mais sobre de pesquisa. isso? Então, Conte-me mais sobre. É isso. A gente sabe que tem uma venda Exatamente. de certificado, de Me trabalho, perguntaram, publicação. inclusive, depois da aprovação no Einstein, se eu tinha comprado a minha divulgação na revista. Eu falei assim, não, gente. Não acredito. Eu que fiz. Demorei 2 anos. Que legal! Que trabalho é esse? Chique? É de pad, olha só. Versátil. Ai, gente, que legal. Bom, pra gente finalizar aqui, eu queria perguntar pra vocês, então, que dicas vocês dariam pra quem tá se preparando agora pra essa fase? Porque é ansiogênica,
é desgastante, então cada uma estudou de uma forma. Ju estudou mais sozinha, usou plataforma, usou checklists antigos. A Lô teve grupo de estudos. Eu, particularmente, gosto muito de estudar assim, mas depende, né, de quem você encontra no caminho. A gente dá a possibilidade no Soft Skills de vocês darem match, encontrarem pessoas, que eu tive alunos que se encontraram. E o que vocês falariam para as pessoas que estão se preparando agora, meninas? Bom, ah, é importante você saber o que você quer, né? Para você conseguir ir atrás disso de forma mais objetiva, porque são muitas provas e é muita informação, são muitas aulas, você não vai conseguir zerar tudo. Então você precisa direcionar um pouco, principalmente quando vai chegando mais perto das provas. Então, sabendo o que você quer, você consegue meio que direcionar esse estudo, sua atenção, que é limitada. Ah, chegando mais na reta final, é essa coisa de aparar arestas, e eu foquei em duas coisas principais, que era quando eu passei para a segunda fase, né? Ao longo do ano eu estudei mais com questão. Eu já tinha feito outros cursinhos, já tinha assistido muita aula, tal, tal, tal. Então, Uhum. minha preparação esse ano foi mais com questão. E aí, quando chegou no final, eu assistia muito às aulas da segunda fase, da plataforma do curso. Eu foquei muito nessa questão do currículo também, porque fez diferença para mim. No ano anterior eu vi que fez, que foi um detalhe. Então, eu falei, se eu não passar, não vai ser por isso dessa vez. E eu tinha muita certeza que eu queria fazer o hands-on. Não vim aqui também fazer propaganda, não, mas é porque eu acredito mesmo que era importante para minha aprovação, mesmo, fazer esse curso, para a instituição que eu queria. Uhum. Então, sabendo o que eu queria, eu direcionei muito o que eu precisava fazer. Então, isso ajuda muito. Então, mesmo tendo passado lá, né, em 75, eu tinha muita fé, muita certeza, sabia o que eu queria, sabia o que eu precisava fazer. Legal. E é isso que eu acho que me trouxe até aqui, assim. Essa Legal. clareza, acho que é isso. Tinha muita clareza do que eu queria, né? Então, Isso, a sua dica seria realmente ter isso. clareza nesse É, caminho e se planejar, direcionado para isso, né? Porque se você direcionar. ficar muito solto, assim, é muita prova, é muita informação. Vai chegando mais perto, você vai ficando mais Ansioso ainda, né? ansioso, louco. E aí é muito fácil se perder nesse final. Você vê muita gente boa, muito boa se perdendo nesse final. Justo. E você, Lô? Eu acho que uma coisa que fez muita diferença pra mim foi ter um direcionamento. E eu consegui isso através da mentoria. Com Acho que, assim, certeza. me ajudou muito. Porque eu sempre fui de estudar, eu gosto de estudar. Sento a bunda na cadeira e fico 14 horas se precisar, mas isso não dá resultado. Então, eu acho que, assim, você ter um direcionamento, você saber como você vai estudar, você otimizar seu tempo, pra você também ter um pouco de tempo livre, ter uma vida, faz diferença nesse ano. Então, eu acho que a mentoria foi uma questão que me ajudou muito. Eh, Acho que você tem que escolher algumas provas que você vai dar enfoque, de fato, não dá pra você estudar tudo, concordo Uhum. 100% com a Ju. Então, assim, escolher suas provas de enfoque, mas também não ficar bitolado nelas, porque daí chega nelas você vai mal. Exatamente, E daí exatamente. você vai bem nas que você não tinha É. estudado de forma específica. Então, acho que é difícil dosar isso num ano de ansiedade. Mas acho que você tem sim que escolher algumas provas, umas 3, 4 provas aí pra se debruçar mais sobre elas, fazer provas de R+, que é importante. Acho que primeira fase ainda é a maior parte das notas na maioria das provas. O Einstein é uma das poucas exceções, então tem que focar realmente na primeira fase. E a partir do momento que você passa para a segunda fase, eh, acredite, Uhum. porque realmente você pode estar lá no finzinho É. e subir. Faz muita Acho que diferença. realmente tem a dança das cadeiras. Tem muito. Ter o curso preparatório pra mim, os dois hands-on juntos, pra mim, um complementou o outro. Então, acho que fez muita diferença mesmo. Acho que vocês montaram muito bem as estruturas, assim, do curso. Teve a parte de procedimentos na parte inicial, né? Na parte do hands-on completo. Uhum. Então, comecei a estudar um pouco mais dos procedimentos. Teve a parte também dos soft skills. Então, acho que um complementou o outro. Isso ajudou. E eu acho que é isso. Acho que é tentar também levar com leveza. Principalmente o dia da prova.
Sim. Porque não adianta você estudar, 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 chegar na praia, nadou, 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 morreu. Então, o final do 400 metros, não adianta. Então, acho que chegar no dia descansado e tentar dar o seu melhor. Eu acho que é ter estratégia e se divertir um pouco no meio do caminho. Dá pra se divertir um pouco, né? Dá. E vai tomar pancada em alguma. Vai tomar. A Vai. Einstein foi uma das primeiras, né? Eu Acho tomei que foi logo pancada no na início, foi cabeça. bem. Logo Fui de bem, me cara. empolguei, aí chegou a Unicamp, pancada Unicamp. forte da Unicamp, aí, opa, peraí. Aí USP também não foi legal, aí a Unifesp foi melhor, até passei pra segunda fase. Quando saiu o resultado do Einstein, eu tava aqui em São Paulo pra fazer a segunda fase da Unifesp, aí eu, ai, É não vou isso. fazer, vou pra Salvador, tchau. Isso foi uma coisa até que eu falei com o Cavarzano no nosso Então, podcast. tem uns que você vai legal, tem prova que é pra você, tem prova que não é pra você. Se É. você deixar isso te abalar, já era. Você tem que usar a Sim. prova que você foi mal pra ir melhor na próxima, pra entender o que foi que aconteceu e é isso, não leva, não fica ali não, senão... Cada prova é uma prova. É. Muito. Isso é muito importante. As pessoas ficam muito ansiosas com o desempenho, com o resultado. E eu percebo muita gente falando durante a preparação: ah, porque eu tô fazendo tanto, ah, porque, meu Deus, no simulado eu caí, fiz não sei quanto. Mas não é sobre quanto você está tirando. Porque às vezes a prova é mais difícil. E aí todo mundo vai mal. Então, esse seu, sei lá, 65 pode representar um dos primeiros lugares. Tô sendo bem exagerada aqui, mas só para ilustrar. E é sobre a gente entender quais foram os nossos erros, porque vai tomar pancada na cabeça, mas ainda tem prova. Ainda tem prova. Enquanto houver prova, eu acho que a gente não pode desistir e entender que em algum lugar vai ter o nosso lugar e não se sentir inferior por causa disso. Eu vejo muita gente, ah, meu Deus, porque eu sou um médico horrível. E aí passa para um outro lado que não tem nada a ver, porque ser médico não necessariamente, óbvio, uma pessoa, assim, dizendo, não dá pra gente não saber nada da parte técnica, né? Mas não é por causa de uma prova que você vai definir quem você é como profissional, pelo amor de Deus. Isso é muito importante pra gente sempre manter a nossa cabeça lá em cima. E da mesma forma, não é porque a gente se enrolou numa estação de soft skills que tá tudo perdido. É uma estação de 6. Meninas, me falem uma palavra que resume a preparação de vocês pensando na segunda fase. Eu tô pegando elas de surpresa aqui, pessoal. Olha só. Resiliência. Resiliência. Boa A palavra. minha é fé. Fé. É fé. Boa, que A legal. palavra que você abriu falando assim, e é isso. Quando fé. tiver 1%, mantém, acredita, porque é possível. Você passou em 100, não importa. É possível, vai pro jogo como quem tá de igual pra igual, porque é possível. Que Porque legal. realmente tá de igual pra igual. Tá, é 50% possível. da prova é a segunda fase, quase. É muito possível. É isso. Pode ir de cabeça erguida. Meninas, que papo maravilhoso, sério. Eu acho que, assim, eu gosto muito de trazer vocês aqui, assim, a gente começou esse ano com esse podcast, mas independente disso, eu acho que eu sempre procuro manter o vínculo. Tem aluna minha que agora tá lá, enfim, tá na Alemanha fazendo coisa, e eu olho e falo, caramba, que orgulho, porque assim, é uma coisa que eu sei que eu não sou a pessoa determinante, eu acho que nada é um conjunto de coisas e a gente é muito pouco, é uma porcentagem pequena perto do esforço de vocês. Mas é tão satisfatório ver, tipo, aquece tanto o meu coração que eu realmente fico muito feliz de trazer vocês aqui, de coração, assim. Eu queria muito fazer esse podcast mesmo com vocês duas, porque eu queria entender como que vocês pensavam e dá pra perceber que existe uma maturidade, assim, diferente. Não tô falando que é melhor ou pior, mas é uma percepção diferente da prova. E eu acho que não é à toa que vocês passaram e foram tão bem nessa prova prática. Então, eu só agradeço, assim, pela confiança, por vocês disponibilizarem o tempo de vocês. Foi super difícil a gente marcar essa data com as duas. A Lô tá passando por um estágio super complicado, a Ju também. E, cara, eu acho que é isso que faz a gente continuar. Então, assim,
muito obrigada mesmo. E eu espero que vocês tenham muito sucesso na jornada de vocês, porque vocês merecem de verdade, viu? Grande admiração por vocês. Muito obrigada. Por você também. E obrigada de ter feito É. esses cursos. Acho que a Ju já ressaltou também o quanto os materiais são de qualidade, assim, o quanto fez diferença. Pra mim, fez diferença. Muita diferença. Não E- estamos aqui pra ser garotas propaganda, mas Fiz questão de vir faço pra questão realmente reforçar isso, de... porque fez diferença mesmo, Sim. de verdade. Que legal, gente. Muito obrigada. Pessoal, um beijão pra vocês. Qualquer coisa, meu Instagram é renata.metcoff. Meninas, Júlia M. Gama. olha lá. Eu, É Lore_Domiciano. pronto. Vocês podem perguntar pra elas. Quer dizer, ó, eu colocando aqui, ó. Sim. Já a fossa de lamentações. Brincadeira, mas assim, eu acho que é super aberto pra gente conversar. E qualquer dúvida, mandem aí pra gente. Um beijão, pessoal.